Olá, meus amigos literários, como vão vocês? Como vão as expectativas para uma nova conversa literária? Sobre qual será o nosso encontro hoje? Qual o tema? Está aqui, eu tenho em mãos. Olha só, você deve estar se perguntando, eu tenho algum problema com a perspectiva? Eu estou vendo um livro muito pequenininho? Não, ele é desse tamanho. Ele cabe na palma da minha mão. É O Pequeno Príncipe, de Antoine Saint-Exupéry. E olha só, e aqui está a obra na íntegra. Esta obra, de uma coleção de vários clássicos da literatura universal, que o editor lá no Peru, em Lima, na capital, ele teve essa ideia esplêndida, maravilhosa. Ele fez várias edições de vários clássicos, isso durante algum período, hoje não se faz mais. Quem tem edições como essa tem uma raridade em mãos, e este aqui é um dos meus preferidos. É um das que fala, tem aqueles livros que são preferidos. É difícil falar isso, né? Qual livro você gostou? Isso é tão relativo, mas O Pequeno Príncipe, se eu fosse fazer uma lista, naturalmente que ele estaria incluído nos primeiros lugares. E por quê? Até que, veja só, eu não estou sozinha nessa preferência. Nós temos aqui mais de 200 milhões de livros vendidos no mundo inteiro, traduzido para quase todos os idiomas. É o segundo livro mais lido, mais editado, mais comprado, adquirido do mundo. O primeiro é a Bíblia, o segundo é O Pequeno Príncipe. Mas é um livro para crianças? Isso é tão relativo também, não é? Quem já leu a obra sabe que podemos relativizar este ponto de vista. E é sobre isso que eu vou falar aqui com vocês hoje. Sejam bem-vindos. Por favor, já peço a vocês, deem seu joinha, inscrevam-se no canal, é só apertar aí essa teclazinha e também fazer comentários ao final, agora. Vocês podem comentar no horário que vocês quiserem, no momento que vocês quiserem, porque esse procedimento da inscrição, do joinha e o comentário ajuda muito para que a plataforma reconheça o trabalho do Grilo Falante e leve para mais pessoas. Eu agradeço mesmo. Bom, mas como eu disse, é um livro bastante lido. E pelo título, pela própria ilustração que foi feita por Antoine Exupéry, quando ele lançou o livro, ele levou o texto para o editor, eles pediram a ele a permissão para fazer ilustrações. E ele se propôs ele mesmo a fazer a ilustração, e é a ilustração que nós conhecemos até hoje. Tanto que as várias abordagens, filmografias, animações que foram feitas também seguem este padrão, né, do desenho original de Antoine Saint-Exupéry. É um aviador, né? Ele é um aviador e quando criança, já ainda na Primeira Grande Guerra, ele se apaixonou pelos aviões, ele se encantou pelos aviões e, apesar de alguns atropelos, ele era filho de um aristocrata e o pai morreu, aí a mãe foi morar com a família, com os irmãos, num castelo de uma parenta. Depois ele foi estudar num colégio de linha católica, mas muito exigente, e ele não se adaptou, uma mente artística, uma mente contemplativa, ele não se adaptou, aí a mãe mudou o menino Antoine de escola, ele foi para a escola marista, aí de uma linha mais aberta em termos de educação, e lá ele estudou, e ele sonhava em se tornar piloto. E ele conseguiu, apesar de algumas dificuldades, ele se tornou piloto na carreira civil. Mas quando chegou a Segunda Grande Guerra, ele conseguiu, por muita insistência, por muitas estratégias, entrar também como um piloto de reconhecimento de áreas onde pudesse acontecer algum ataque, alguma coisa dessa natureza, e ele se propôs a ser piloto por um avião que era o mais moderno que havia na época. Ele sofreu um acidente, o avião dele caiu, ele conta isso na Terra dos Homens, que é uma obra magnífica, que Antoine, antes de escrever O Pequeno Príncipe, ele escreveu, e depois também obras para pessoas adultas, e sempre pautada na experiência dele como piloto, embora as obras tenham uma fundamentação filosófica muito grande. E justamente em Terra dos Homens ele conta quando ele e um colega, o avião caiu no deserto, ele ficou 3 dias lá, quase 4 dias, sem água quase,
quando ele não acreditava mais que eles sobreviveriam, chegou o socorro, né? E a partir daí também ele conta uma série de outros eventos que ocorreram antes dele chegar, retornar à França, que ele fazia o correio postal da França até, se não me engano, um país do Oriente Médio. Então ele tinha que atravessar o Saara, o avião caiu e foi quase uma tragédia, né? Mas ele tirou proveito disso, né? Ele não se deixou vencer por essas dificuldades e chegou um momento que ele escreveu O Pequeno Príncipe. E vejamos, ele escreveu e foi publicado em 44. Pouco tempo depois ele faleceu, que também numa viagem a trabalho com um avião. Ele morava nos Estados Unidos, ele foi na Europa, fez uma viagem e nessa viagem o avião, ao que parece, caiu, desapareceu, ninguém encontrou o avião, nem Saint-Exupéry até hoje. Então, assim, ele desapareceu, como o personagem aqui, o Pequeno Príncipe. Chega um momento que ele simplesmente sai da rota, sai do alcance, né, das vistas das pessoas. Presume-se naturalmente que o avião caiu num território muito inóspito, muito distante, e ele veio a falecer nesse acidente aéreo, com 40 e poucos anos, bastante jovem também. Bom, mas o que nós temos aqui? Essa edição ela é muito interessante porque eu sei que vocês não vão conseguir perceber aí, mas eu vou mostrar para vocês e vou comentar. Cada uma das partes do livro, o livro é dividido em capítulos, né? Ele colocou numa cor, para facilitar até a identificação das partes do livro, mas tornou a edição também esteticamente muito bem resolvida, muito lindinha, né? E naturalmente, com as ilustrações do próprio Saint-Exupéry. Eu vou mostrar uma para vocês aqui, não sei se vai dar para vocês perceberem pela distância aqui. Quando ele vai visitar os planetas, né? Tem aqui, as pessoas moram em microplanetas, com habitantes únicos. Ele vai, o príncipezinho, antes dele chegar na Terra, ele conta, né, que ele visitou esses planetas. Aqui tem uma ilustração dele próprio. Estão percebendo que é perfeitamente legível? A ilustração é bastante legível, as letras, tudo dá para ler tranquilamente. Bom, mas eis que ele começa, o narrador contando a sua experiência com o Pequeno Príncipe, e é o capítulo 1 aqui em azul. Ele conta que quando ele era criança, ele queria desenhar, e ele fez um desenho e mostrava para as pessoas, ele menininho, mostrando para as pessoas o desenho, falou: o que é isso? Aí todo mundo fala: é um chapéu vocês conhecem, né? E ninguém nunca acertou. Aí ele desistiu e falaram com ele que era para ele ser matemático, geógrafo. Deram a ele o quê? Alternativas de profissões que não fossem de desenhista, porque julgaram que ele não sabia desenhar. Até o momento quando ele está no deserto, o avião dele caiu, do narrador, e ele ficou 8 dias no deserto, tentando consertar o avião. Ele tinha água para 8 dias, ele tinha que fazer esse conserto de qualquer forma em 8 dias, porque senão ele não sobreviveria. E nesse inteiro ele começa a contar sobre essa experiência dele com o desenho, que não deu certo, até o momento que chega no meio do deserto, apareceu diante dele o Pequeno Príncipe. Ele fala: um menininho do cabelo lourinho, encaracolado, uma criança linda e com uma roupa que parecia uma roupa de nobre, né? Por isso que ele dá o nome de Pequeno Príncipe. Ele não falou o nome, ele não falou de onde veio. Várias vezes ele interrogava o menino: de onde você veio? Aí quando ele fala que o avião dele caiu, ele fala: mas o que é isso? Aí ele explica que é um avião. Mas ele não conhece um avião e que ele voa. Aí que o Pequeno Príncipe fala assim: então você também veio de outro planeta, como eu. E ele fica assustado, claro, né? E começam longas e longas conversas de teor absolutamente filosófico. Na verdade, a grande questão é a filosofia que está aqui nesta obra. E o mais interessante é que começa o fio da meada filosófico quando ele conta a história dele para o menininho e replica o desenho. E na hora que ele replica, imediatamente o Pequeno Príncipe diz a ele: é uma cobra que engoliu um elefante. Ele fala: nossa, agora ele na vida adulta, perdido ali no deserto, uma criança que parece que veio de outro planeta, diz a ele exatamente o que foi que ele desenhou quando criança e ninguém nunca conseguiu identificar. Ou seja, o que nós percebemos aí? Imediatamente uma sintonia se abre entre os dois, porque
ele conseguiu, né, o Pequeno Príncipe conseguiu identificar, né, qual era a natureza do desenho, o imaginário dele, né, como se projetou ali naquele desenho, ou seja, ambos eles têm a mesma cosmovisão, ou similar, se identificam. Portanto, a partir daí, toda uma tentativa de diálogo, de encontro, de conhecimento e de autoconhecimento se processa, o conhecimento do outro, né? Uma abertura para uma relação mais sincera, imediatamente espontânea com o outro e até um processo de autoconhecimento. Por quê? Embora seja aparentemente uma criança, ele faz perguntas, faz questionamentos, solicitações dele que vão levá-lo a grandes interrogações, a muitas interrogações. Eu tenho aqui na página 61, já na segunda parte, ele fala quando eles começam a se conhecer, inclusive ele fala assim, olha, mas perguntam, qual é a sua idade, quantos irmãos ele tem, quanto pesa, quanto ganha o seu pai, somente então é que elas julgam conhecê-lo, por essas referências que são culturais, econômicas, políticas, sociais, ou seja, tudo que está fora do indivíduo, não o que concerne o indivíduo em essência. Né? Olha só, se dizemos às pessoas grandes, vi uma bela casa de tijolos cor-de-rosa, gerânios na janela, pombas no telhado, elas não conseguem de jeito nenhum fazer uma ideia da casa. É preciso dizer-lhes, vi uma casa de 600 contos. Então elas exclamam, ah, que beleza. Então ele começa a interagir para explicar ao menino como é o seu mundo, como são os valores do seu mundo, e a partir dessa explicação, motivado pelas interrogações dele, ele começa a ter certas visões mais claras, mais definidas do quanto ele também estaria até aquele momento envolvido dentro de uma realidade extremamente material, palpável, e na qual ele se obrigava a se integrar, mas naturalmente que sem nenhum traço de felicidade. É uma vida que vai ditando regras, ele vai se envolvendo nessas regras com as outras pessoas, né, para um conjunto, né, uma coletividade, que uns obrigam os outros a se dispor em torno desses valores, sem ter naturalmente outra visão de mundo. Aquilo vai sendo fechado, calado, como a própria desejo dele de ser um desenhista, um artista, que não vingou. E o menino traz experiências diferentes. Ele fala que ele vem de um planetinha, que é como se fosse uma estrela, que ele fala que vai olhar para o céu, vai a estrelinha dele, brilhando, que é pequeno. Nesse planeta ele tem 3 vulcões, um está extinto, ele cuida de uma rosa, ele tem uma única rosa que ele acha que é o bem maior, que é a única rosa que existe no universo, porque quando veio a sementinha e chegou no planeta dele e a rosa acabou frutificando ali, né? A natureza, na sua força, a rosa tornou-se adulta, linda, né? Colorida. Ele acreditou, a rosa disse a ele que ela era única, e ele acreditou e começou a cuidar dela, a exigir dele esse cuidado, essa dedicação. Então ele achava que ele tinha um bem preciosíssimo, que aquela rosa era única no mundo. Depois ele vai falar dos vulcões, ele fala da estrela. Quando ele está no planeta Terra, ele fala também do deserto. Ele começa a fazer questionamentos, ou seja, o que nós percebemos? Todos os referenciais dele são de um mundo da natureza. É um vulcão, é uma rosa, são as estrelas, é o planeta, é o deserto. E agora nós vamos ver que surgirão outros personagens, porque vai surgir a serpente e vai surgir a raposa. Algumas pessoas creem que o momento dos diálogos com a raposa que são os mais filosóficos, os mais profundos, né? Porque vem aquelas frases que todos conhecem, que ele fala, a raposa, ele pede para a raposa conversar com ele, brincar com ele e tudo, e a raposa fala, mas você ainda não me cativou? E aí fala, tu te tornas eternamente responsável por tudo aquilo que cativas. E aí a raposa fala que o campo de trigo não tem sentido nenhum para ela, mas que a partir dali,
quando o príncipe se for, quando ela olhar para o campo de trigo e ver aquele trigo dourado, vai se lembrar dos cabelos dele, vai ser uma referência de uma memória emocional dela e ela vai passar a amar o campo de trigo, ou seja, que a nossa relação com o mundo, ela está pautada também por essa relação com o outro, que a construção, não é, do sentido da existência passa pela relação com o outro. E nesse momento o aviador ainda pergunta para ele se o que era mais importante seria a vida ou a busca pelo sentido da vida. E o príncipezinho fala com ele: tu mistura todas as coisas, né? Como se fossem coisas compartimentadas, como o mundo de uma extrema racionalidade a que ele estava envolvido. E o mundo que o príncipezinho propõe é o mundo do sentimento, é o mundo da imaginação, é de uma outra lógica que não aquela imediatista que angustiava tantos os homens, como o próprio aviador demonstrou muitos momentos que era um homem angustiado. Então, ele tem uma capacidade de despertar, não é? Com diálogos muito sinceros, muito límpidos, como ele conta, por exemplo, quando ele, antes de chegar na Terra, ele viajou e foi passando por planetas, microplanetas como o dele, e ele vai falar do planeta do astrônomo, o planeta do rei, do acendedor de lampiões, são vários planetas, e onde ele vai passando, ele passa um momento breve com os reis, os donos, os únicos habitantes desses planetas, e vai percebendo ali que as pessoas são angustiadas, tristes, que vivem de sonhos irrealizáveis, não é? De desejos irrealizáveis. Ele constata, o mais interessante que eu achei é que ele não julga ninguém. Ele procura compreender a realidade daquelas pessoas. Em alguns momentos ele sente a tristeza delas, a angústia delas, a solidão delas, mas ele não julga essas pessoas. Ele faz perguntas que levam as pessoas a pensar sobre a própria realidade, sobre a sua própria condição, mas ele não julga, não há julgamento, não há julgamento. Então a postura dele realmente é belíssima, e até chegando aqui ao final, com o encontro com a raposa, que é uma personagem maravilhosa, né? Nesse caderninho aqui, nesse capítulo, é o caderninho amarelo, desculpe, ele conversa com ela durante muito tempo, e como eu disse, é com ela que ele vai descobrir e confirmar, na verdade, o que parece que já era natural e inerente a ele, que é a amizade. Não é? A amizade é o fator principal, e as pessoas precisam cativar umas às outras, precisam conhecer o sonho, respeitar o sonho, a realidade umas das outras. Como ele fala que quando ele for embora, ele vai lembrar, quando ele olhar para o Rio do Campo, que elas se tornam o quê? Referências para uma nova visão, uma nova realidade do mundo. Não é? O eu se torna conhecido para o próprio eu a partir da relação com esse outro. E é isso que é lindo, 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 lindo. Eles conversando, são conversas maravilhosas, profundas, né? A raposa de uma sabedoria, tanto que ela fala, que eu estou procurando aqui para mostrar para vocês esse momento. Eu falei assim, olha, aqui, achei, nossa, achei, tá. É porque o livro é pequenininho, né, gente? Fala, desculpa, disse o pequeno príncipe. Após uma reflexão, acrescentou: o que quer dizer cativar? Quando a raposa fala que você tem que me cativar, né? Fala: tu não és daqui, disse a raposa. Que procuras? Procuro os homens, disse o pequeno príncipe. O que quer dizer cativar? Porque quando ele também perguntava alguma coisa, enquanto ele não encontrasse a resposta, ele não parava de perguntar. A grande questão é essa: ele perguntava, até trazer alguma resposta que ele compreendesse. E ela responde: os homens, disse a raposa, têm fuzis e caçam. É bem cômodo. Criam galinhas também? É a única coisa interessante que eles fazem? Tu procuras galinhas? Não, disse o pequeno príncipe, eu procuro amigos. O que quer dizer cativar? Ela torna a perguntar. É uma coisa muito esquecida, disse a raposa. Significa criar laços. Exatamente, disse a raposa. Criar laços?
Exatamente, disse a raposa, tu não és ainda para mim senão um garoto, inteiramente igual a 100.000 outros garotos. E eu não tenho necessidade de ti. E tu não tens também necessidade de mim. Não passo a teus olhos de uma raposa igual a 100.000 outras raposas. Mas se tu me cativas, nós teremos a necessidade um do outro. Serás para mim único no mundo, e eu serei para ti a única no mundo. Então, como é que é o despertamento para a singularidade a partir do momento que existe um vínculo emocional? No caso, a amizade. Eu ainda estou me lembrando aqui de a passagem dele com o aviador, que o aviador vai se encantando por ele, né? Vai se apaixonando por aquela criança tão sábia, conserta o avião e conversa com ele, faz desenhos para ele, e o menino agradece, compreende os desenhos, interpreta com tanta beleza os desenhos, e ele fica sempre falando da estrela. Quando ele conversa com a serpente, vê que ele está programando, que a serpente fala que ela pode levá-lo, e como ela leva todos os seres para a sua origem, se quiser ela faz isso por ele, ele fala, eu entendi o que você quer dizer. Porque ela está falando, na verdade, da morte, né, pela sua picada mortal. Mas quando o aviador vê a serpente, ele se assusta, ele tenta afastar o menino, né, o pequeno príncipe da serpente, e ele fala que ele precisa do trabalho dela naquele momento, porque está ali chegando o momento e o lugar onde ele pode avistar e, portanto, retornar à sua estrela. E ele fala tanto da estrela com tanta poesia que eu me lembrei aqui do Olavo Bilac, né? Quando ele fala lá, quando ele, o poeta, né, abre a janela e fica olhando as estrelas e alguém questiona, né? Fala assim, o que queres com as estrelas? Ele fala assim, olha, só quem ama pode ouvir e entender as estrelas. Que é belíssimo, belíssimo. Né? Eu me lembrei que eu acho que o Olavo Bilac leu O Pequeno Príncipe. Mas, por fim, ele passa por essa situação. A serpente faz o trabalho dela, né? E o menino desaparece. E aí o aviador entende, conserta seu avião e entende então que como ele voltaria para sua terra, o príncipezinho voltaria para o seu planeta. Olha, eu deixo aqui para vocês esse convite, dentre tantos clássicos, né, que nós temos visto aqui, com psiquismos complexos, realidades sociais complexas, grandes dramas, grandes dores, grandes alegrias. E eis que, volta e meia, nós precisamos de uma pausa, de ler obras como essa e retornar a uma certa idade de encantamento. Não importa a idade que tenha, nem vou dizer a minha idade para vocês, mas retornar a um estado de encantamento, de simplicidade, para nos harmonizarmos com a natureza, com os homens, com todos os seres, mas principalmente consigo mesmo. Ora, é mais um dos caminhos que a literatura nos oferece e eu trago para vocês aqui, com muita alegria, essa referência de Antoine de Saint-Exupéry, e acredito que se quem ainda não leu, se propuser a ler, terá momentos de grandes reflexões. Fica aí o meu abraço e até o próximo encontro com o Grilo Falante. Mais uma vez agradeço, o nosso canal está crescendo, mas torna a pedir, deixe seu joinha, assine esse canal e faça seus comentários. Até breve, meus amigos.